Fala pessoal, Renan Faria, contador e diretor da Reales Contábil. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu tive um feedback bem interessante no vídeo anterior que foi feito. Nesse formato aqui, que a gente coloca uma mesa com um papel e uma caneta e a gente vai discutindo e vai fazendo aqui uma montagem de uma operação, né, que é mais ou menos o que a gente acaba fazendo em reunião com o cliente. E tem ajudado bastante, tenho recebido um feedback bem interessante, então eu vou fazer também mais esse vídeo. Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, deixa o like. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E aí, se você quiser já passar para um próximo nível, de fato, quer montar o desenho operacional da sua empresa, você entra em contato com a gente, aqui embaixo vai estar os nossos contatos. E aí a gente vai ter o maior prazer em montar essa operação para você, entender o que você precisa e ver se de fato o que a gente sabe, o que a gente domina aqui, né, pode ser útil para a sua operação. O objetivo nesse vídeo aqui é fazer o quê? Fazer uma análise considerando o custo de aquisição da mercadoria para uma empresa optante pelo Simples Nacional. Então eu vou botar aqui empresa do Simples Nacional. E isso aqui pode ser tanto para empresa atacadista como para varejista. Qual que é o foco aqui desse vídeo? É a gente entender a cadeia que começa desde o fornecedor. Você faz a compra do seu fornecedor e você faz a venda para o seu cliente. E o estado do Espírito Santo, ele é um estado estratégico na questão tanto de logística como na área tributária. Logística porque ele está próximo da região sul, ele está no centro da região sudeste, e ele tem aí um próximo já da Bahia. Então, na parte logística, ele cruza aí os estados como Rio de Janeiro, que tem já uma ponte com o estado de São Paulo. Então, é um estado que tem essa ponte nesses estados, que são, de fato, estados que têm uma movimentação de mercadoria muito grande. E tem também a questão dos benefícios fiscais, que a gente já falou aqui em outros conteúdos, que fala sobre a questão do benefício do Compete, ES. Mas, especificamente nesse vídeo, a gente vai falar a empresa do Simples Nacional e a gente vai ver que existem também possibilidades bem interessantes para ser discutido e a ser analisado. Qual que é o foco nesse vídeo? A gente vai considerar que você vai montar a sua empresa aqui no estado do Espírito Santo. Isso aqui é uma empresa. E você, para começar a ter um diferencial, para você começar a ter margem de lucro, para você pensar nisso, você já tem que produzir todo um desenho operacional desde a compra. Se você consegue fazer um desenho operacional e tendo lucratividade ou uma baixa redução no custo de aquisição da mercadoria, você já está dando um passo muito importante para você conseguir fazer a venda com lucratividade e fazer com que a empresa tenha, de fato, o lucro desejado. Uma empresa, tanto do Simples Nacional como do lucro presumido real, ela precisa respeitar a tabela do ICMS, que está relacionado a todos os estados, qual é a origem dos estados e qual é o destino da mercadoria para esses estados. Então, quando a gente analisa essa tabela do ICMS,
a gente vai analisar qual que é o ICMS interestadual. Então, por exemplo, se você tem uma empresa no Espírito Santo, você faz vendas para São Paulo, a empresa vai respeitar essa tabela de ICMS interestadual, e no caso aqui o ICMS interestadual do Espírito Santo para São Paulo são 12%. O que a gente quer nesse vídeo aqui? É mostrar alguns estados que possuem um ICMS menor do que esse de 12%. Então, dependendo de onde está o seu fornecedor, você tendo uma empresa no estado do Espírito Santo, você já tem uma redução de 5% no ICMS. Quais são esses estados? A gente tem aqui na origem Minas Gerais, vou botar a sigla Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O ICMS interestadual desses estados para Espírito Santo é de 7%. Ou seja, se você, por exemplo, tem uma empresa em São Paulo, você compra a mercadoria de Minas Gerais, essa mercadoria chega a 12%. Se você compra, então, se você tem uma empresa no Espírito Santo e compra do estado de Minas, essa mercadoria chega com o ICMS de 7%. O seu fornecedor, vou botar assim, fornecedor, ele vai te vender essa mercadoria destacando o ICMS de 7% na nota fiscal. Essa é a regra. Essa é a tabela de ICMS interestadual. Então, naturalmente, quando você tem uma empresa no estado do Espírito Santo e compra desses estados, o seu custo vai ser menor, justamente por causa do ICMS. Se nesse exemplo que eu estava dando, uma empresa em São Paulo compra de Minas a 12%. Já uma empresa no Espírito Santo pode comprar a 7%. E aí você já tem uma redução no custo de aquisição da mercadoria. Isso aí já é um ponto bem interessante. O que você pode também considerar em uma operação de uma empresa do Simples Nacional? Se a empresa, por exemplo, ela pode constituir filiais em pontos estratégicos onde vai ser realizado uma venda. Então, por exemplo, se eu tenho uma demanda do meu cliente para São Paulo, eu posso abrir uma filial, aqui é a matriz, no Espírito Santo, e em São Paulo eu abro uma filial e posso fazer transferência dessa mercadoria que eu comprei. Vou fazer transferência do Espírito Santo para a filial de São Paulo. O ICMS de uma empresa do Simples Nacional que faz a transferência é 0. Exatamente. A empresa optante do Simples Nacional, ela não apura ICMS em transferência, ela apura em venda.
Então, se o seu cliente está no estado de São Paulo, e aí você analisa que é mais barato você fazer compra desses fornecedores, sendo que a matriz esteja no estado do Espírito Santo, você consegue ter uma redução no custo de aquisição, como eu já mostrei aqui, faz a transferência para a filial de São Paulo, nesse exemplo, com custo zero de ICMS, e no estado de São Paulo você faz a venda para o seu cliente, e o seu custo de ICMS ele vai estar embutido no PGDAS, que isso vai variar de acordo com o seu anexo, comércio anexo 1, e dentro da sua faixa. Quanto mais o seu faturamento for acontecendo, maior é a sua faixa. Mas numa primeira faixa, para você ter uma noção, a primeira faixa do Simples Nacional, você paga toda a tributação 4%. Isso vai até um faturamento de até um faturamento acumulado nos 12 meses de 180 mil. Então, dessa forma, você consegue aí estudar uma operação onde você consegue se situar no estado do Espírito Santo, com fazer a compra desses fornecedores, lembrando que isso aqui só é válido desses estados para o estado do Espírito Santo, e você tendo essa entrada de mercadoria no Espírito Santo, você consegue aí analisar quais são os pontos de venda, e aí você pode fazer uma filial nesses estados que você tem maior demanda, e você pode fazer transferência. Ou também você pode fazer a venda já direto para esse estado. Não tem problema nenhum também você fazer venda. A questão fica mais na parte logística, da parte do transportador, como que vai organizar essa situação. Nós temos situações de clientes que têm centro de distribuição em São Paulo, então é mais vantajoso. Como esse centro de distribuição ele vai fazer o processo da entrega final da mercadoria, então foi estudado, foi válido criar uma filial dentro desse centro de distribuição. A mercadoria fica armazenada nesse desse centro de distribuição, e aí ajuda na parte da logística, fazendo as entregas. Mas se você já consegue montar essa operação logística também no estado do Espírito Santo, você consegue ir já daqui do Espírito Santo fazer a venda para o cliente final. Então é válido você analisar as situações, os cenários, e aí se você tiver dúvida, quer entrar em contato com a gente, fazer uma reunião para a gente ver qual é a melhor possibilidade para você, a gente está à disposição para a gente montar essa operação para você e ver o que é melhor para você. Você vê que uma empresa do Simples Nacional, ela é um regime simplificado de tributação, e mesmo assim ela tem algumas vantagens nesse aspecto, que a gente pode, além desses benefícios que a gente tem de uma empresa do Simples, considerar também essa questão do ICMS. Essa questão do ICMS ela também serve para qualquer outro regime, lucro presumido real. Mas nesse cenário, a gente está estudando aqui toda essa possibilidade que existe para uma empresa optante do Simples Nacional. Tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa o like. Obrigado por acompanhar esse vídeo até agora, e eu te aguardo aí no próximo conteúdo.